Eu vim hoje com a tarefa dada mais do que do pastor Ney, dada por Deus, para compartilhar com os irmãos, né, uma temática que tem sido algo de minhas pesquisas nesses últimos 4 anos, não é? E fruto do que nós também já vivemos, não é? Dentro da igreja. E por conta disso, eu me debrucei em alguns livros, não é? Na palavra, marquei algumas temáticas por conta desse debruço. Está saindo agora, nesse mês agora, eu creio que até o dia 15, um livro, mais um livro nosso aí, a temática é inveja, não é? O perigo desse veneno que ao se tomar, se destrói as estruturas. Foi em cima desse debruçado na palavra e de alguns livros que eu gostaria de deixá-los aqui pelo menos falado, para que você possa estudar esse ano e crescer como Kryptonita, do John Bevere, ou Bevere, como alguns chamam, não é? Que é um livro de cabeceira para todo crente dentro de igreja, precisa ler esse livro, Kryptonita. Um outro de suma importância, não é? Para nós que queremos crescer em Deus, somos chamados de ministros de Cristo. Eu vou falar daqui a pouco um pouquinho também sobre isso. É a autoridade espiritual. Outra é debaixo de suas asas, também do mesmo autor. Um antigão do Atmani, alguns criticam muito esse cara, que é autoridade espiritual, mas tem muito que ver. O cara escreveu há décadas atrás, tem que ver muito com a gente, com o que a gente vive hoje, não é? O Doug Miles também, com lealdade versus deslealdade, e o caminho da honra, que é um que eu escrevi também, vivenciando a prática da igreja. Então, hoje eu quero falar com vocês nesses 42 minutos e 30 segundos. Eu vou pedir que você se atenha, né? Preste bastante atenção, porque talvez eu vou só lançar aqui algo, não é? Que é fruto de 11 ministrações, não é? Aliás, o início de 11 ministrações que nós tivemos no final do ano em nossa casa também. E talvez eu apenas provoque você a estudar mais, a olhar para o seu coração, a olhar para a sua vida e esse ano estabelecer uma caminhada diferente, quem sabe, não é? Do que você vem caminhando ao longo da sua vida cristã com Jesus. Então, essas são as minhas premissas, né? De provocá-los por meio da palavra, de informá-los, não é? De desafiá-los, de levá-los à leitura, enfim, e de sair daqui hoje melhor, um crente melhor. Quantos entendem o que eu estou falando, não é? Então não leve nada para o coração, coloque amor em minhas palavras, não é? Faça disso o alimento que nós precisamos como igreja, inclusive eu preciso muito, né? Todos os dias, para escrutar minha alma, o meu coração, para que eu possa viver o que Deus tem para a minha geração. Então, muito obrigado, pastor Ney, pastora Lu. Vocês são referência nessa cidade, não é? O Ney, onde a gente está, pessoas perto dele, querendo. Esse cara é um apóstolo de conexões, não é? E nós aprendemos com ele muito, né? Tenho certeza que você tem crescido nesse lugar, você tem amadurecido, você tem sido desafiado também a ter uma vida melhor com Jesus. Quantos podem dizer glória a Deus? Então a minha temática hoje com você tem que ver, inicialmente, falar sobre lealdade. Qual a importância da lealdade para a vida da igreja? E por que a lealdade é importante para nós? Tem alguns irmãos nossos que estão aqui também, né? 2 supervisores, Fernanda, a Adeilson está ali atrás, a Sarinha, a Janete também está lá, tem a Iraci, a Paula, tem mais alguém? Eu amei vocês terem vindo. Eu quando vi o seu banner lá, já tinha passado muitas horas, mas me meti lá, eu falei, rapaz, e eles vieram, né? Muito obrigado por estar aqui. Se vocês ouvirem de novo, não é? É mais. A repetição também é pedagógica. E eu estou feliz por isso, né? Talvez já me ouviram pregar sobre isso, falar, dar estudo, mas a repetição é pedagógica, né? Por isso que a gente lê a Bíblia sempre, todas as vezes. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Portanto, todos devem nos considerar servos de Cristo e administradores
dos mistérios de Deus. Versículo 2: o que se requer desses administradores é que sejam, em outra versão vai dizer que sejam achados leais, sejam achados fiéis. Essa palavrinha fiel, do latim fidelis, tem que ver com algo ligado à fé, tem que ver com algo ligado à integridade do ser humano, sabe? Quando eu digo essa pessoa é fiel, ela não apenas tem habilidade no exercício do que faz, mas ela tem o coração de forma correta naquilo que se faz. Aliás, nós estamos cheios de muita gente habilidosa na igreja, em todas as igrejas. Isso é bom, mas habilidade sem lealdade gera atrocidade. Quantas e quantas pessoas, né, pastores amigos, eles me viram fazendo essas palavras sobre lealdade e fidelidade, e alguns até falaram, não foi o caso do pastor Ney, mas muitos de fora, até de São Paulo: pastor, você precisa ministrar essa palavra aqui na igreja. E eu falei: mas por quê, cara? Está tudo escrito aí, está na Bíblia. Ele disse: não, primeiro porque fica para alguém de fora ministrar é muito melhor, e segundo, que eu vejo, né, um deles falou: esse é o câncer no corpo de Jesus, que corrói a vida do corpo de Jesus. Porque quantas igrejas a gente pensa, ele está crescendo, está bem, daqui a pouco um racha, daqui a pouco uma dificuldade, daqui a pouco uma querela qualquer, daqui a pouco uma divisão, daqui a pouco se levanta alguém que outrora a gente confiava, abraçava, como dizia o salmista, comia a minha mesa e levanta contra mim o seu calcanhar. E então eu vi muito sobre isso também, e isso também foi motivação para que eu continuasse a falar. Então, quando eu digo que uma pessoa é leal, na verdade não sou eu que quero dizer, essa é a maior qualificação para um ministro de Deus. Talvez você fale para si mesmo: mas eu não sou ministro de Deus, pastor. Ministro do latim também, ministrum, que significa aquele que serve, servidor. Então todos nós aqui somos chamados, Paulo diz aqui na sua primeira carta aos Coríntios, não é? Que nós devemos ser considerados aí por aí afora como ministro de Deus e dispenseiros dos mistérios do Senhor. Agora, se requer, ele não está dizendo uma grande sugestão, mas é uma ordenança, se requer desse dispenseiro que ele seja achado leal, seja achado fiel. Minha pergunta, talvez não seja a pergunta, mas a minha temática então é: quais os motivos que me levam à importância dessa temática lealdade, pastor, para o dia de hoje? Eu quero listar 7 e depois nós vamos para a segunda parte da nossa ministração. 7 motivos porque o assunto lealdade é importante. Em primeiro lugar, porque, como eu disse, é a principal qualificação de todo ministro. Novamente repito: ministro, entenda-se você e eu somos ministros de Cristo. Quantos estão me entendendo comigo, gente? Estão entendendo a mim? Então, muitos acham que ministério, meu amigo, está vinculado a dons. O dom é a habilidade, é aquilo que Deus nos deu. Isso é importante, porque sem dom também você fica sem graça, fica sem o óleo, né, que gira a engrenagem. Mas o ministério não está ligado a dons especificamente. Aliás, falar bem, ter uma boa oratória, cantar bem, tocar, ter alguma habilidade em alguma área específica dada por Deus, não faz de mim um homem que vai morar no céu, e não faz de mim um homem aprovado pelo próprio Criador para o ministério na igreja. Quantos estão entendendo? Aliás, a gente sabe muito bem que naquele grande dia, muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome, nós usamos o dom que tu nos destes, nós expulsamos demônios, nós falamos em outras línguas, e a palavra final vai ser: eu não conheço você. Então o dom não está vinculado, o talento não está vinculado necessariamente à questão ministerial. Às vezes o inexperiente,
ele vai achar que por ser uma pessoa amável dentro da igreja, um irmãozinho, uma irmãzinha, tão gente boa, a gente fala, esse aí está qualificado, não é para ser um ministro do Senhor. E pode não estar qualificado para aquilo. Então uma coisa não está vinculada. Então eu volto a dizer que o primeiro motivo realmente para a gente, porque o assunto lealdade é importante dentro da igreja, é porque a principal qualidade se requer desses administradores que sejam achados fiéis. É a principal qualificação do ministro de Cristo. Segundo motivo porque o assunto lealdade é importante, é porque é essencial para se vencer infiltrados do diabo dentro da igreja. Se você não for leal à casa que você está, onde Deus plantou você, ao corpo de Cristo que se expressa nessa parte da região da Samambaia, se você não for leal, meu amigo, você pode ter certeza que você não saberá lidar com pessoas que estão dentro da igreja. Não é o caso dessa casa, mas a gente já viu em muitos lugares, até na nossa mesmo. Mas eu quero crer que aqui não tenha. Mas você não estará, não é, habilitado, você não terá discernimento espiritual para se lidar com aqueles infiltrados do diabo. E eles se manifestam de várias formas. Algumas, não é, se manifestam assim explicitamente, outras implicitamente. Porque a deslealdade, ela é perigosa, ela nasce sutilmente. Ninguém ao nascer, a mãe olha para a cara dele e diz, nossa, esse meu filho daqui a pouco vai ser um desleal. Olha a cara dele ou dela, esse aqui já nasceu desleal, vai ser um grande... Ninguém nasce dessa forma. O cara vai aprendendo, ele vai ouvindo, ele vai percebendo coisas na vida, ele vai ajuntando para si, e daqui a pouco aquilo que ele trouxe de fora para dentro, um belo momento aquelas sementes começam a nascer ali dentro da alma da pessoa. Eu estava falando com um pastor amigo esses dias, ele disse assim, pastor, nós descobrimos lá na igreja, de forma explícita, não é? Que era exatamente um infiltrado de Satanás. E eu disse assim, como é que você descobriu isso? Ele falou assim, chegou um casal na igreja, tão servidor, mas tão servidor, que a gente acolhia aquelas pessoas, pastor Ney, com tanto amor. O cara chegava, participava do culto até a metade, na metade ele saía, ia para uma outra igreja, e eles descobriram depois que essa galera dentro da igreja só chegava para semear o mal, só chegava para apontar os defeitos, não se envolvia com nada. E eu vou falar daqui a pouquinho sobre os estágios da deslealdade, você vai ver isso. Mas eles além de enxovalhar a igreja onde eles estavam, quando eles descobriram, já estavam assim, passando do limite. Eles saíam na metade do culto, irmãos, crente que chega atrasado para mim já é horrível. Agora sair na metade do culto, esse cara tem que morrer e desaparecer da terra. Isso é um infiel nato. A identidade dele está escrita assim, crente infiel, desgraçado. Perdão, estou me empolgando. O Ney foi dizer que eu podia pregar como se pregasse lá, né? Ele disse, você está em casa, rapaz. Aí a pastora Nalda não está aqui, né? Não. Então ele saía, e quando descobriram, aquele casal estava destruindo 2 igrejas ao mesmo tempo. Vocês estão comigo, sim ou não? Então, meu amigo, a lealdade é essencial à minha e à sua vida, para você aprender a lidar com pessoas que chegarão no meio dessa multidão aqui de gente, não é? E você vai identificar determinadas coisas. Gente, longe de mim querer doutrinar essa casa, mas eu quero apenas provocá-los a uma reflexão. Todo grande império e fortaleza, eu não vou dizer todo, mas a maior parte, quando a gente lê na história, eles ruíram por causa de traidores. Eu fui à Jordânia, passei em Israel, Jordânia e Roma um tempo atrás, e a gente foi do lado da Jordânia, a gente foi numa cidade chamada Cidade dos Nabateus. Ela fora construída há 4.000 anos antes de Cristo. Chegando lá, o guia nos levou por dentro de uma garganta da montanha que você quase não via o céu, só um risquinho lá em cima, e aquelas montanhas, uma arquitetura impressionante. Cidade de pedra, é Petra, não é? Cidade de pedra, tudo lapidado na pedra, até o sistema de escoamento, de esgoto e recepção de água
lapidado em pedra. Eu fiquei admirado daquilo. E ele disse uma coisa para mim que nunca mais saiu da minha memória. Ele disse assim: olha, todos os impérios tentaram entrar aqui dentro da cidade de Petra e não conseguiram. Todos, com exceção de um, foi o Império Romano. Roma estabelecendo a sua Pax Domini, não é? Chegou um momento em que eles queriam entrar para dominar aquela... Tinha um cultivo de muitos alimentos, plantas, eles eram ricos. E eles não conseguiram, porque ao entrar pela mesma garganta que outrora eu estava passando, eles jogavam pedras de cima, arrasava com batalhões e batalhões de soldados de todos os impérios. Mas Roma descobriu, sabe o quê? Uma passagem secreta. E por que descobriu uma passagem secreta? Porque um traidor que estava lá dentro, vivia com eles, se alimentava com eles, tinha proteção deles. Esse traidor se revoltou contra a sua própria casa. Ele saiu e ele entregou essa passagem secreta para o exército romano. Parece aquela história do filme Os 300 de Esparta, não é? Mas a gente encontra isso na Bíblia. Na equipe de Jesus teve um, meu amigo, que foi sorrateiramente de noite. Gente, não é mera coincidência. O truque ou os truques de Satanás são sempre os mesmos em todas as gerações. Então é importante eu estudar sobre lealdade para que eu possa aprender a lidar, não é, com esses infiltrados. Hoje não tem como eu falar sobre de que modo que eu lido biblicamente com isso, porque eu vou precisar de mais um tempinho. Terceiro motivo sobre esse assunto, porque a lealdade é importante, para que o amor de Deus, irmãos, se manifeste na igreja e encha a sua igreja. Aonde há amor, é gerado uma unção de unidade. E aonde há unidade, o Salmo 133 diz que Deus derrama a sua bênção e vida para sempre. Mas num lugar onde a deslealdade e a desconfiança são símbolos de um povo, os membros são aterrorizados e permanecem distantes. Todo mundo tem medo de se envolver com algumas questões, porque ouve demais, vê um falando mal, vê outro. Olha, eu vou contar uma experiência que eu tive uma vez. Eu estava ministrando um reencontro com Deus, lá para o lado de Braslândia. Estava recepcionando lá uns irmãos e tal, e o pastor, tem como você ministrar uma palavra? A palavra na época era a ética do líder, ensinando o camarada a ter postura, né, com relação aos seus colegas ministeriais e os irmãos dentro da igreja, como lidar com o sexo oposto, como lidar com a sua liderança. E eu comecei a falar sobre a ética do líder, falando essas questões que eu estou dizendo para você. E aí um homem estava sentado assim, ele levantou a mão assim, no meio da palavra, levantou a mão assim, e eu parei assim, eu travei. Pois não, querido. Ele falou assim: pastor, eu posso dar uma palavra aqui agora? Eu falei: claro que pode. Ele falou assim: ó, eu era um homossexual, ele estava fazendo o reencontro nessa igreja, e a postura dele, ele estava no processo lá segundo ele, de libertação e tudo, beleza. Ele falou assim: ó, eu vim desse histórico, a minha vida espiritual é numa religião afrodescendente, ascendente, né? E eu já exercia liderança lá dentro. Todas as pessoas, quando entrava lá no meu terreiro, eles tinham que vir até mim, me chamavam de painho. Olha só, painho, me chamava de pai, painho, né? Painho é a forma mais carinhosa, né? O nordestino gosta de falar painho, maninha, né? Tem nordestino aqui, deixa eu ver aqui. São uns 3? Bora, se você tiver com vergonha, levanta a mão aí, quem são nordestinos? Aleluia, meus conterrâneos, glória a Deus. Eu falo que eu sou VIP, vim do interior da Paraíba. Ele falou assim: ó, lá eles tinham que entrar, eles beijavam a minha mão, me chamavam de painho, não fazia nada sem que eu dissesse. Olha só, pastor Ney, não é permitido se fazer nada se não tiver autorização do líder. E eu quero dizer uma coisa, pastor, o que você está dizendo aí, quando eu cheguei nessa igreja, falou desse jeito para mim, quando eu cheguei nessa igreja aqui, a primeira coisa que eu vi dentro da igreja foi líderes aqui falando mal do pastor. Aí falou o nome do pastor assim, ó,
do pastor fulano de tal, e apontou para o moço. Eu não sabia onde enfiar a cara, mas aquele homem estava percebendo um local onde o amor de Deus não conseguia fluir por falta da lealdade à liderança daquele povo. Quantos estão me entendendo, gente? Então eu fui percebendo a importância da lealdade. A lealdade ela é importante para se ter uma equipe bem sucedida. Irmãos, um homem não alcançará nada sozinho. Um pastor, ele pastoreia bem 60 pessoas. Passou disso, ele não pastoreia bem. Por isso que nós levantamos obreiros, líderes, supervisores, consagramos homens e mulheres que vão nos ajudar a pastorear de grupos menores e cuidar bem dessas pessoas. A lealdade é importante para se ter também uma mega igreja. Quantos de verdade querem que depois da INA, essa aqui se torne a maior igreja de Samambaia? Aleluia! É ou não é? Não. Quantos querem de verdade que essa igreja aqui se torne uma mega igreja nessa cidade? Glória a Deus. Eu já vi o projeto da construção de vocês. Eu já fui lá no lote lá. Eu já ofertei naquele lote lá. Uma parte lá é minha também. Nós não podemos ter numerolatria de ficar dizendo a minha igreja tem tantos membros. Mas também nós não podemos ter numerofobia. Nós queremos sim que a nossa igreja cresça. Ah não, Deus quer qualidade, Deus não quer quantidade. Isso é mentira. Deus quer qualidade com quantidade. Eu passo ali no McDonald's, todo mundo critica o McDonald's, mas passa por ali, é uma fila de carro absurda. O cara quer comer aquele hambúrguer. Qualidade em alguns aspectos, mas tem. Então eu quero te mostrar o seguinte, olha, para se ter uma igreja ou uma mega igreja, meu amigo, que vai tocar a cidade por completa, eu quero te falar uma verdade, sabe o quê? Não se consegue se não tiver uma equipe leal. E a minha pergunta para cá, para essa noite é: quantos de vocês são leais a essa casa? Diga amém. Quantos ainda precisam se tornar leais? Diga amém. Estão atentos. Tendo dito isso, eu gostaria de compartilhar com meus irmãos, então, alguns estágios da deslealdade. Você pode colocar 10, 15, você pode perceber que há muitos outros que não estão aqui que eu vou citar, mas você fica à vontade para você trabalhar essa questão no seu coração, na sua vida e em seus estudos. A deslealdade, ela não vem assim, ó, como... Não é igual o Satanás, ele não se manifesta com chifre, aqueles desenhos da Idade Média, um rabo pontudo, com as garras, não. A deslealdade, ela se manifesta por meio de um processo que inicialmente nasce no coração sutilmente. Quantas pessoas boas se tornaram desleais na caminhada? Porque elas não tiveram a informação necessária. Quantas pessoas queridas que estiveram conosco, às vezes por anos, de repente se embrenham pela mata da deslealdade e não conseguem achar o caminho de volta, porque são recheadas da consequência da lealdade. Então, para te ensinar e te informar essa noite, eu gostaria de te dizer algo. A conquista de uma igreja, e vocês estão numa temática boa, está projetando aí, amém. A conquista de uma igreja, e vocês vão entrar agora no ano da intencionalidade, né? Tem que ser intencional mesmo para crescer. No ano do governo, não se tem governo, eu vou ser sincero, não se tem governo, não se tem família, não se tem uma empresa, não se tem uma igreja, não se tem, né, realmente um grupo de pessoas bem organizado, coeso, de baixo, se não houver lealdade. Eu me atrevo a dizer até que a conquista de uma igreja, ela é diretamente proporcional à lealdade dos seus membros à sua liderança e da sua liderança a Deus e a sua palavra. Eu vou repetir, eu me atrevo a dizer que a conquista de uma igreja é diretamente proporcional, meu amigo, à lealdade dos seus membros à sua liderança. Quando gritaram por Josué, não só foi gritando por Deus, é por Deus e por Josué. Então a conquista de uma nação, a conquista de uma cidade, não é? A gente estabelece uma igreja forte realmente quando nós entendemos
que é diretamente, a lealdade ela é diretamente proporcional, não é, ao meu coração, à liderança que eu tenho. Se não tiver isso, meu amigo, a gente vai ficar andando em círculo. Então, como eu falei, se a deslealdade ela é um processo, quais são os sinais ou os estágios, melhor dizendo, quais são os estágios da deslealdade na vida de uma pessoa? O primeiro deles, eu vou falar 8 apenas, então tenha paciência com o horário, mas eu vou cumprir meu tempo. O primeiro deles chama-se espírito independente. Chama-se o quê? Vocês estão comigo, Cabo? Vamos lá, chama-se o quê? É muito sutil e a maior parte das pessoas não o reconhece que são independentes. Sabe aquela história da pessoa ir lá e fazer o que quer, do jeito que quer, na hora que quer, com base no seu próprio entendimento? Ah não, pastor, é porque você não entendeu bem. Eu estou fazendo isso, mas isso aqui é bom para o reino, isso aqui é bom. Irmãos, a gente precisa aprender a dizer não para muita coisa boa. O crescimento também vem com isso. Não é só dizer não para aquilo que é ruim, é dizer não para muita coisa boa, porque às vezes aquela postura independente de alguém, por mais que se manifeste debaixo de uma bondade, ela pode estar desconexa e desalinhada com aquilo que Deus tem dado à igreja. É a máxima que se diz aí fora: uma visão dentro de outra visão gera divisão. O espírito independente, meu amigo, ele entra sorrateiramente. Toda e qualquer, escute isso, toda e qualquer atitude de um membro, de um funcionário, toda e qualquer atitude longe da organização, longe daquilo que é a visão da casa, longe daquilo que é a visão que Deus tem entregue, não é, a liderança da casa, ou seja, do grupo, do ministério, de uma empresa, por exemplo, chama-se independência. A pessoa só faz o que quer. A pessoa só faz o que quer. E é impressionante como tem gente para dar boas ideias. Por isso que eu estou dizendo que a palavra vai ser um pouco pesada. Como tem pessoas para dar boas ideias, mas poucas para ir lá e cumprir. Quantas vezes eu já ouvi na igreja: pastor, a igreja está precisando de oração, pastor. E por que tu não vai orar? Miséria. Começa a orar tu primeiro, vai orar você primeiro, rapaz. Mas não, o cara quer tomar uma atitude ou dar uma direção que às vezes está desconexo com o momento. Irmãos, a independência também afeta pessoas espirituais. Por isso que nós estamos falando com uma igreja espiritual. Você tem que cuidar do seu coração, como eu disse lá atrás, porque também afeta as nossas vidas. Olha, a Bíblia está recheada disso. Quando a gente lê aquelas histórias, as narrativas bíblicas de Davi com Joabe, irmãos, de Davi com Absalão, a Bíblia mostra, irmãos, eu não sei se tem um versículo aí, mas a Bíblia mostra atitudes independentes de homens que estavam lado a lado com as suas lideranças. Segundo Samuel está lá, ó, no 2 Samuel 3:20, veio Abner ter com Davi em Hebrom e 20 homens com ele. Davi ofereceu um banquete a Abner e aos homens que com ele vieram. Então disse Abner a Davi: levantar-me-ei, irei para juntar todo Israel ao rei meu senhor, para fazer aliança contigo. Tu reinarás sobre tudo que desejar tua alma. Assim despediu Davi Abner e ele se foi em paz. Lá na frente, olha o que é que diz: retirando-se Joabe de Davi, enviou mensageiros após Abner e o fizeram voltar desde o poço de Sirá, sem que Davi o soubesse. Tornando, pois, Abner a Hebrom, Joabe o tomou à parte, chamou ele à parte, no interior da porta, para lhe falar em segredo, e ali o feriu no abdômen, e ele morreu. Assim, agindo assim, Joabe em vingança do sangue do seu irmão Azael. Olha só, o que aconteceu aqui? Uma atitude independente. Abner era o oficial-chefe do rei Saul. Quando Saul morreu, ele disse assim: eu preciso prestar a minha fidelidade e estabelecer minha aliança com Davi. Ele vai a Davi e estabelece uma aliança. Ó Davi, nós estamos aqui e eu quero dizer para você que nós vamos conquistar. Tu serás rei sobre nós. Esses homens que estão me acompanhando representam o restante do exército. Nós seremos um só povo. Acertou tudo. Davi fez um banquete para o cara. Quando ele vai embora, Joabe chega. Ué, o que você fez aí? Olha só. Chega para o rei. O que você fez, Davi? Como é que você deixou esse homem escapar? Não, Deus falou, não, a gente vai andar com ele.
É uma direção que nós recebemos do Senhor. Não funciona assim. Ele saiu e, independentemente, ele chama Abner de volta e ele diz: olha, eu preciso falar um negócio, um segredinho com você. Irmão, cuidado com isso. Eu preciso falar um segredinho com você. Vai lá em casa. Não precisa nem o Ney saber, nem a Lu. Ei, abre o grupo do WhatsApp, mas não precisa botar eles. É um negócio só entre nós. É só receita de bolo. Esses dias eu ouvi um trem desse, eu chega arrepiei. Eu falei assim: é só receita de quê? E que tipo de bolo a pastora não pode saber? Lá na nossa igreja, todo membro juntou mais de 2, fazer grupo do WhatsApp, tem que estar o pastor sênior ou a pastora sênior. Mas há muitos segredos que vão revelando o coração dos homens. Quando Abner entrou dentro do secreto, a Bíblia diz que ele pega e ele fere o cara. Atitude de independência. Ei, se você se considera um homem, uma mulher cheio de atitudes, faça com que elas caminhem debaixo da direção dessa casa aqui da liderança. Ou se você é daqueles que fala e diz e se manifesta e gosta da tribuna, porque todo mundo gosta do microfone, mas ninguém quer o rodo para puxar água quando está caindo a chuva aí. Eu não estou doutrinando ninguém, eu só estou provocando. No final você fala com o pastor, o Ney ele pode desdizer tudo que eu estou dizendo. Não tem problema não, ele é o líder daqui. Há pessoas que gostam disso, irmãos. Eu, um tempo desse atrás, eu estava um pouco mais inspirado, eu disse assim: olha, se você é um falastrão, vocês gostam de falar, tem aquele negócio, talvez você foi chamado para ser político, que suba às tribunas e espragueja até com o presidente da república. Aliás, a imunidade parlamentar também está sendo tolhida em nosso país, não é? Tem um juiz aí que está cortando, mas o político tem imunidade parlamentar. Na igreja, não existe negócio de imunidade parlamentar, porque nós somos um exército. E se um soldado dentro do exército fala mal do seu comandante, ele põe todo o exército a perder. Então, meu amigo, de que lado que você está e como você se vê? Atitudes independentes. Eu não estou dizendo aqui que a pessoa não deva oferecer opiniões, mostrar ideia, não é nada disso. Eu estou só mostrando o caminhar da deslealdade. O desleal sempre se manifestará, meu amigo, de forma independente. Começou a agir independentemente, é o primeiro sinal da deslealdade, pode ter certeza. Primeiro sinal da deslealdade se manifesta com a independência. É o jeito que eu faço, é como eu... Opa, você me recebeu aqui, mas eu tenho o meu jeito, é a minha forma, é a minha letra, é a minha música, eu canto assim, eu prego dessa forma. Meu amigo, eu mando embora na mesma hora, vai-te embora, porque a Bíblia diz para não se assentar à mesa desses rebeliosos. É pesado. Aguentando aí, gente. Gente, estou só provocando você. Davi novamente chega para esse Joabe, pode passar por favor, e ele diz assim: olha, quando ele teve aquele problema com o filho Absalão, ele chega para o mesmo Joabe e deu ordem o rei a Joabe, a Abissai e a Itai, que eram os homens mais valentes, dizendo: tratai com brandura o jovem Absalão, apesar de ele estar me perseguindo, querendo tomar o meu reino, querendo arrebentar comigo, mas trate com brandura por amor de mim. Não é por amor a ele, é por amor de mim. Essa era a ordem. Tomou, olha no 2 Samuel 18, 14, a parte B. Tomou 3 dardos e traspassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. Gente, sabe o que é que ele fez? Quando ele chegou lá na batalha, ele se lembrou, tenho certeza que ele se lembrou da ordem do rei. Mas lá, quando ele estava agindo sozinho, independentemente, ele disse: sabe o quê? O que esse rei pensa que é? Rapaz, esse cara só está fazendo mal. Ei, tem muita gente com boas intenções fazendo a coisa errada. Foi lá e matou Absalão. Eu já enfrentei tanta gente, irmão, com boas intenções. Minha avó, dona Olindina, dizia assim, ó: de boas intenções. Pronto, você sabe um versículo que não está nem escrito na Bíblia, mas é verdade. Mas é verdade. Quantos aparecem com boas intenções como Judas? A mulher, quando jogou a unção do óleo, aquele dinheiro de um ano, um óleo caríssimo nos pés de Jesus, ela disse: a gente devia pegar esse dinheiro aqui e dar aos pobres.
A gente podia dar uma intenção, uma coisa boa, não era? Mas, meu amigo, a forma estava sendo feita erradamente. Tem muita gente, irmão, tem umas boas intenções fazendo a coisa errada. O dízimo é para ser dado no altar. Acabou, meu irmão. Tem negócio de erro. Essa igreja, para se manter aqui, só Deus sabe. Quando esse homem começou aí, ó, só Deus sabe que eles passaram, como para ela se manter hoje, chegar onde está chegando, se tornando a referência. Então, meu amigo, a gente precisa ter cuidado com atitudes independentes. Sabe o que Absalão fez? O que Joabe fez? Foi lá e matou Absalão. Atitude independente. Independência não rola no reino de Deus. A gente precisa andar, é tanto que a Bíblia nos chama de corpo. A gente canta, somos o corpo de Cristo. Paulo vai dizer, porventura pode a mão olhar para o pé e dizer assim, olha, eu não gosto de você. Ele diz o contrário, até as partes que no seu corpo são as mais desprezíveis, que você nem tira a roupa para mostrar para ninguém, você vela muito por elas. É só ter uma doença lá que você vai ver. Você vai ver lá muito, está escrito. Você vai valorizar muito até as partes que para vocês são indecorosas. Você vai valorizar, porque nós não somos um grupo, irmãos. Ei, nós não somos um ONG. Nós não somos um ONG. A gente tem pessoas confundindo igreja com ONG, com Rotary Club, com a sociedade, seja lá. Não, a igreja, ela é um corpo. Somos o corpo de Cristo. Olha, eu estou com a unha aqui, esse do indicador. Está fechando agora, acho que 6 meses essa unha. Na ignorância, eu fui tirar a cutícula, arranquei no dente. Assim, e puxei a cutícula. Eu comecei a sentir uma dor. Ali infeccionou. Deu pus. A unha caiu. Irmãos, para essa unha terminar de cair, gente, pense um sofrimento, e a dor, e febre, e íngua, e de noite, e aquela agonia. 2 meses depois, foi que começou a nascer a pedacinho da unha. Por que eu senti tanto? Uma unha que não tem valor quase de nada. Sabe por que a gente corta e joga fora? Porque é o corpo. Está no corpo. Então a sua atitude, vai dizer lá o John Bevere lá no Kryptonita, a sua atitude não discernindo o corpo de Cristo gera, sabe o quê? Muitos fracos, doentes e muitos que dormem. 1 Coríntios capítulo 11, 23 em diante. Muitos doentes, muitos fracos e muitos que dormem. Por quê? Porque muitos estão comendo o pão e bebendo o cálice do Senhor sem discernir o corpo de Jesus. Sabe o que é discernir o corpo de Jesus? É o cara achar que a atitude dele não tem nada a ver com a igreja. Não, aqui não tem nada a ver. Eu peguei esses dias lá. Cara em adultério. Metemos na disciplina o camarada que saiu da igreja e procurou outra igreja. Como se a outra igreja fosse um departamento assim alheio, que lá ele se restaurou. Meu amigo, a igreja é uma só. Ela tem um nome aqui institucionalmente, é como CAP, ali tem hino, ali tem não sei o que, casa não sei. Mas a igreja é uma só. Jesus morreu pela igreja, e a igreja é o corpo de Cristo, irmãos. A atitude aqui reflete no outro, reflete lá. Então, quando eu como o pão e bebo o cálice sem discernir, eu estou agindo independentemente. É a minha atitude. Então, esse é o primeiro estágio do desleal. Cuidado com pessoas que na igreja agem independentemente, viu, pastora Lu? Sem falar com a senhora, sem falar com o senhor. Pastor, eu posso fazer isso? Pastor, é dessa forma mesmo que a gente entende? Isso aqui é bom, é gostoso, mas não é. A gente já teve quantos, né? Não é agora, não é o momento. E a pessoa entende. É isso aí mesmo, estamos juntos, vamos para cima. Deus vai dar. Aí Deus abençoa. Mas agir independentemente é o primeiro estágio da deslealdade. Já pode ficar ligado. Segundo estágio, a ofensa ou a decepção. Isso aqui são as águas amargas. Amargura, águas amargas, feridas. Eu peguei uma geração, me converti de 18 de janeiro de 1990. E pouco tempo depois foi lançada uma música que se tornou quase que um hino oficial dos desigrejados. Soldado ferido, morrer. Aí quantos pregadores em cima dessa canção, porque pregador que prega usando canção para pregar, ele está fora da palavra. A base tem que ser a palavra, não é canção. A teologia não é feita em cima de música nenhuma, pode ser a melhor e a mais bombástica. Esses caras querem muito é dinheiro. A teologia é feita em cima da palavra de Deus, é exegese, não é a exegese.
Escute. E os pregadores caem em cima dessa canção. A igreja é o único exército que deixa os feridos para trás. Eu quero pedir perdão porque eu falei isso no início do meu ministério também. E quando foi um dia, quando eu lancei meu livro há 7 anos atrás, O Caminho da Honra, eu escrevi sobre isso. Quando eu escrevi, estava escrevendo na verdade, um irmão chegou e falou comigo sobre isso. Pastor, mas eu queria dizer para o senhor, a igreja é o único exército que deixa os feridos para trás. Irmãos, eu entrou um sentimento de culpa tão grande em mim, assim, que eu falei, meu Deus, será que eu estou escrevendo uma besteira? Senhor, tem misericórdia de mim. E eu fui lembrando de irmãos que realmente tinham desviados, afastados de Jesus, tirado umas férias. E eu fui falando, eu acho que eu estou sendo rude com algumas questões e tal. E fiquei com aquela impressão ruim. E um dia eu estava à noite assim, irmãos, orando, terminando de escrever aqui lá. O Espírito Santo falou comigo, pode deixar escrito aí. Porque nenhum deles foi ferido pela igreja de verdade. Foram feridos pelas suas atitudes, seus erros, seus pecados. Você pode observar que quem se reclama muito tempo por conta de ferida, olhe-se para ver o histórico de vida dessa pessoa, analise o histórico de vida e veja o rastro que tem deixado durante a sua caminhada. Se não for um grande pecador, eu mudo de nome. Eu estou falando pecador no sentido que faz do pecado a sua iniquidade. Irmãos, a igreja é amorosa, irmãos. Irmão, se eu confessar um pecado aqui meu, é fácil a maior parte de vocês chorar e vir me abraçar aqui na frente. Eu nunca vi a gente tratar uma situação de disciplinamento por conta de questões morais, não é? E a igreja simplesmente expurgar. Lá nos meados dos anos da década de 80, 90, a gente botava mesmo. Eu lembro que a gente botava, era aqui, né? Colocava o cara e excluía. A partir de hoje, fulano e tal está excluído. Mas por falta de maturidade. Mas mesmo aquele que a gente às vezes excluía, quando saía ali, eram as pessoas abraçando, chorando, as pessoas querendo ver aquela pessoa restaurada, que ela voltasse de novo a integrar a vida do corpo de Cristo Jesus. Irmãos, então escute, eu quero te passar um segredo e talvez ninguém tenha dito para você ainda, mas escute, todos nós na caminhada cristã ou feriremos alguém ou seremos feridos por alguém. Então pessoas que vivem a ofensa e a ferida durante muito tempo, períodos longos, nunca cicatriza, parece que aquela ferida que ele arranca a casca toda vez. Eu quero te dizer, essa pessoa, ela tem um grande potencial de traição em quaisquer momentos da sua existência. Se você está aqui hoje à noite e alguém te feriu no passado, meu amigo, libere perdão e vai viver tua vida com Jesus. Ou se você for um daqueles que feriu, foi um dos algozes, como eu, muitas vezes fiz também com algumas pessoas, a gente fere, às vezes até sem querer. Vai lá, pede perdão, se humilha. Quantas vezes eu, como pastor da igreja, pastor sênior, saía daqui, minha esposa pegava, ela estava fazendo ali, que a Nalda, ela fica fazendo assim, né? O Espírito Santo lá fala comigo de forma personificada. Ela fala assim, mesmo. E um dia eu falei, eu estava na igreja fazendo um culto de libertação, e naquele culto, eu me lembro como se fosse hoje. Irmãos, foram uns 15 endemoniados de uma vez. Eu comecei a orar. Eu estava uma pegada mais né, desse lado aí. E eu falando sobre raiz de amargura e que não sei o quê. E quando eu fui orar nessa noite, que eu levantei a mão, um caiu de um lado, meteu a cabeça no chão. E quando eu vi aquela situação, eu comecei a xingar os obreiros na igreja. Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam nisso, irmão? Ou um pastor pecador. Xingar no sentido, não era palavrões feios, mas assim, falar com eles de forma áspera, gritando, e vocês têm que ficar ligados, toma vergonha. Quando terminou que eu desci, que a gente estava indo para casa, pastor Anualdo, isso é um papel que você fez, que papelão. O que você fez com as pessoas? E eu, na mesma hora, no culto seguinte eu estava de novo aqui no domingo, irmãos, eu quero pedir perdão, porque eu errei nisso. Isso não tira a honra de ninguém, meu amigo, porque você está seguindo um princípio bíblico. Nós precisamos uns dos outros.
O índice de maturidade, eu falei sobre independência, mas o maior índice de maturidade na vida de uma pessoa não é quando ela é independente. Veja os adolescentes, todo mundo fica falando mal que eles querem ser independentes. Também não é da dependência, ou as crianças, a mãe precisa amamentar, a gente precisa pôr comida na boca, também não é o melhor. O índice maior de maturidade na vida de um ser humano chama-se interdependência, quando eu entendo que eu preciso de você, mas você também precisa de mim. Então pessoas com uma vida, não é, prolongadamente cheia de ofensas, cheia de decepções, não, ele acaba se tornando separatista. Eu vou te falar, ó, pessoas que não superam suas feridas serão separatistas, meu amigo, em potencial, e pode se tornar em inimigos letais. Absalão ficou ofendido com seu pai, porque por esse não tomar atitude, ele não tomou atitude de punir Amnon. O que aconteceu na história de Davi, Absalão e Amnon, que eram os filhos dele? Amnon foi lá e estuprou a sua irmã. Absalão ficou super chateado. Ele foi lá e falou com o pai. E a Bíblia diz que Davi não fez nada. E aquilo ali me gerou uma ferida em Absalão muito forte. De modo que ele tomou aquela causa para ele, e ele se vingou matando o seu irmão, não é, em uma bela noite. Ele se rebelou contra seu pai. A Bíblia vai estar recheada em se dizer, depois você pode ler em casa, no segundo Samuel capítulo 15 por inteiro. Ele se vingou do seu irmão, não é? Ele se sentiu traído pelo seu pai. Olha a ferida nesse homem, olha a decepção, não é? Ele se decepcionou tão profundamente com a sua liderança, que ele disse, por que ele não faz nada? Ele foi lá e matou e se rebela. Ele só esqueceu de uma coisa: a inércia do seu pai Davi não lhe dava o direito de assumir o seu lugar. Irmão, deixa eu te contar uma coisa. Seja sincero. Quantos aqui já falaram alguma coisa para o pastor Ney e ele não fez nada? Levanta a mão assim para eu ver. Só uma pessoa? Duas? Pode levantar, mas depois ele exclui você daqui. A pastora Lu foi tão amorosa que não quis se manifestar. Mas eu também. Já teve situações de pessoas falarem comigo algumas coisas e eu vou buscar em Deus. Senhor, me dá uma sabedoria, me dá. Até lá, se não tem resposta, não se faz nada. É na dúvida, não ultrapassa. Vai ter momentos em que você pode falar com o pastor Ney algo e ele não vai tomar atitude nenhuma. Mas isso não lhe dá o direito de querer assumir o lugar dele. Quantos estão entendendo? Pode dizer amém. O erro da nossa liderança é uma prova para nós. Você lembra da história lá de Noé, que bebeu, se embriagou, não é? E a Bíblia diz que o seu filho, não é, expôs a sua nudez. Tem um discurso teológico em cima disso, não é? Mas expôs a sua nudez, enquanto outros cobriram ele. O erro de Noé não dava o direito para o seu filho Cã de fazer o que ele fez. Então ele esqueceu que ele não poderia assumir o lugar do seu pai. Ele esqueceu que o erro de Davi não lhe dava o direito de assumir o reinado. E eu quero te dizer algo: pessoas ofendidas sempre vão querer ou quererão ser justiceiras de Deus. Ninguém faz nada não? Então eu vou lá e faço. Pode deixar comigo. Andar mais rápido. Terceiro estágio da deslealdade tem que ver com a passividade. Começa quando, gente? Começa no isolamento. Começa dizendo que foi ofendidinho. Eu estou magoado. Eu estou triste nesse lugar. Parece que ninguém me vê. Parece que ninguém fala comigo. Parece que ninguém me... E começa as coisas. O terceiro estágio se manifesta na passividade. Ou no isolamento, não é? O que é passividade? Falta de ação ou reação ou iniciativa. Pessoas passivas podem resignar-se a situações desfavoráveis em vez de tomar uma ação para mudá-las. Sabe o que acontece de verdade com uma pessoa passiva ou isolada dentro da igreja? Não se envolve com muita coisa. Não se envolve com nada. Eu tenho até uma máxima que eu aprendi com os antigos, que é verdade. O cara está dentro da igreja, servindo, adorando, arrebentando, então quer sentar na primeira cadeira, na segunda, quando ele começa a sentar no meio. Para o final é complicado, é problema. Começa a se isolar. Começa a se afastar, não é? Senta e olha, pois tem tempo para ver os defeitos. Quando o cara se isola, ele começa a ver defeito.
começa a perceber as coisas que ainda não foram feitas, não é? Era alguém extrovertido, mas intencionalmente passou a ser neutralizado e desvinculado. Isso é preocupante, irmãos, porque deixa eu te contar uma coisa, o silêncio às vezes fala mais do que as palavras. Pessoas que pregavam, pessoas que cantavam, pessoas que estavam ali, pessoas participantes, pessoas ativas, não é? De repente, ele pega a espada que Deus deu e coloca na bainha. Jeremias 48:10 diz assim: maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente, e maldito aquele que preservar a sua espada do sangue. Ou seja, esse que se isola, que se torna passivo, ele está preservando a espada, não quer colocar a espada em favor do trabalho. Quarto estágio é o crítico. Ora, se a pessoa se isolou, se a pessoa se tornou um passivo e ela começou a ver os defeitos, não resta outra coisa senão criticar. Por que essa cor na parede? Por que essa bandeira pendurada? Por que o som não sei o quê? Por que o pastor Ney não sei? E por que esse púlpito não é de madeira? E por que o estacionamento bota uns para dentro, outros ficam fora? E por que a cor não pode ser preta também ali? Por que não põe nos... Irmãos, começa a achar problemas e falhas em todos os lugares. Problemas e falhas na ordem do culto. Ai, por que esse louvor? E toda vez, e tem um trompete, e tem um não sei o quê. E por quê? E por quê? Deixa eu te contar, quem critica sempre tem um propósito destruidor. Aí fora, as pessoas dizem que tem crítica construtiva. Eu não acredito nisso. É uma coisa minha. Toda crítica dói. E toda crítica destrói. Na igreja nós não usamos crítica, a gente usa a exortação, porque ela é bíblica. A exortação é uma palavra dura para te levar ao centro da vontade de Deus, com base na palavra e recheada de amor. É diferente de uma crítica que o cara só vai lá e expõe a pessoa. Absalão era desses caras. Segundo Samuel 15, versículo 1 a 5, olha o que Absalão faz. Ele começou a expor, inclusive, os defeitos do pai. Alguém pode pôr aí? Segundo Samuel 15, versículo 1 ao 5, diz assim, depois disso, Absalão adquiriu para si um carro e cavalos, depois que ele se rebela contra o pai. Todo mundo está me acompanhando, sim ou não? E uma escolta de 50 homens. É interessante que todo desleal arruma desleais para andar com ele, olha lá. E Absalão se levanta cedo e parava à entrada da porta. E sempre que alguém tinha uma causa para o rei julgar, Absalão chamava e lhe dizia: de que cidade tu és? E ele respondia: teu servo é de tal cidade, tribo de Israel. Absalão lhe dizia: olha, a tua causa é boa e reta, mas não há quem te ouça da parte do rei. Olha ele expondo a dificuldade do pai. E Absalão dizia mais: quem me dera ser constituído juiz na terra. Qualquer um que tivesse uma causa ou questão e a trouxesse a mim, eu lhe faria justiça. E o versículo 5, também quando alguém se chegava a ele para lhe prestar reverência, o que é que ele fazia? Ele estendia a mão e pegando nele, o beijava, que não era uma atitude da família real. Gente, ele começou a expor as falhas da sua liderança. Gente, presta atenção, o que você tem para falar? Não, eu tenho algo para o rei julgar. Ele não tem tempo para te julgar. Nossa, pastor Ney viaja muito. Esse cara não tem tempo, ele não vai dar conta de te ouvir. Irmão, eu estou elucubrando. Ninguém aqui fala isso. Pelo menos eu quero crer assim. Absalão se apresentava como um líder acessível. Olha, se eu fosse juiz aqui, eu seria todo ouvidos. Mas fala para mim, ele adquiriu uma carruagem, é sempre assim, cavalos, homens. O processo da deslealdade contamina outras pessoas, sempre chama alguém para perto. Ele projetou uma imagem de que de um resolvedor mor, e ele criou laços emocionais. Todo desleal cria laços emocionais. Irmãos, isso é um problema. As pessoas que mais são desleais, muitas vezes são as mais queridas dentro da igreja. Tem carisma. Misericórdia, hein? É o cara que abraça. É o cara que compreende. É o cara que é todo ouvidos. É aquela pessoa que diz: conta comigo, queridão.
Eles não têm tempo para falar com você, mas eu tenho. Conta comigo. Gente, quantos estão comigo, diga amém. Talvez eu não volte aqui mais nunca, mas eu preciso falar essas coisinhas. O quinto estágio, estou partindo para o final, é o político. O político é o dissimulado. O político, irmãos, é uma raça tão específica que ele nunca diz não para ninguém. Já viu isso? Ele diz talvez. Tem até uma piada que diz que o cara chegou, né? E falou assim, chegou diante do político lá, ele olha para ele e fala assim: rapaz, e seu pai, como é que está? Ele, deputado, meu pai morreu faz 5 anos. Ele morreu para você, filho ingrato. Para mim ele está vivo aqui dentro do coração. O político é o dissimulado. O político, meu amigo, é aquele que se revela com o coração sempre cumprimentoso, aberto ao cumprimento. Aquele que promete uma solução, aquele que abraça. Mas o problema de quem é dissimulado dentro de igreja é porque não fala a verdade, porque querem sempre agradar os outros. Vai ter momentos aqui, escute, você vai ouvir palavras aqui nesse púlpito, talvez essa seja uma delas, que você não vai sair daqui muito feliz, até do pastor da igreja também. Mas o nosso compromisso é com a verdade de Deus e não com o sentimento do teu coração. Então escute, o dissimulado, eles não falam a verdade, gente. O dissimulado, ele quer sempre agradar, por isso que ele não fala a verdade. O dissimulado, ele envolve outras pessoas, ele reúne seguidores, ele faz com que eles acreditem de verdade que ele vai ser o resolvedor do problema. E eles fazem até perguntas desconcertantes, porque eles querem desestabilizar a igreja e a liderança. Você já percebeu que todo mundo está saindo da igreja? Às vezes é só ele e mais outro está saindo, mas ele fala, todo mundo está saindo. Alguém já ouviu isso aqui? Ouviram de pessoas lá fora. Quando as pessoas erradas saem do teu caminho, as certas começam a acontecer, meu amigo. Deixa embora. Uns 3 bateram palma, o resto está meio chateado. Mas escuta, ele trazia para si a honra. Escuta, irmãos, ele trazia para si a honra. A honra é dada a Deus, irmãos, e não a homem nenhum. Isaías 42:8 vai dizer: a minha glória, pois a outra e não darei, e nem o meu louvor às imagens de escultura. Sabe aquelas perguntas desconcertantes? Nós estamos na segunda noite. Vou puxar a sardinha para nós, né? Nós estamos na segunda noite da Primícias. O que você achou do culto hoje? Vamos comer um pastel lá no Zé do Pastel? Como é que é? O que você achou do culto hoje? O que você acha de um pastor mais jovem? Talvez com argola na orelha, tatuado. A cara da capa é mais jovial. O que você acha? O que você acha realmente da liderança? Você já percebeu que tem muitos líderes saindo? Essas perguntas, na verdade, o infeliz do dissimulado, ele está querendo demonstrar que ele já está no 5º estágio da deslealdade. E ele está querendo dizer, sabe o quê? Eu vou desestabilizar essa igreja. Ele só esquece que a igreja não é minha, não é do Ney, não é de ninguém. A igreja é o corpo de Jesus. Geralmente chegam e dizem essas coisas. Eu acho que é pecado que está vendo, hein? Isso aí cheira a pecado. Os sabidões místicos e espiritualistas. É pecado. E assim a gente vai passando para o 6º estágio da deslealdade e o antepenúltimo. O engano é a maior estratégia do diabo. A estratégia para afastar as pessoas da verdade de Deus. Irmãos, o que é o engano? O engano também não é uma coisa estrambólica. É algo que parece ser verdade, mas não é. Somente pessoas enganadas caem na conversa do maligno. Você viu que ele levantou quantos homens? 50 homens.
Em Números 16, levantaram 250 homens. Sempre tem pessoas que vão ali enganadas. Pessoas enganadas são tentadas a acreditar que são maiores do que os seus líderes sêniores. Isso vem por falta de informação, e é por isso que hoje à noite nós estamos te informando tanto. Vem por conta de manipulação de certos indivíduos dentro da igreja, e vem por conta do orgulho e da arrogância de alguns por não quererem aprender. O problema, irmãos, é que o filho pode até se tornar maior que o pai. Seu filho está aí hoje? Foi aquele que foi lá, né? Está maior do que o senhor já? Está chegando. Os meus estão tudo assim, ó. Tudo maior do que o pai. Eu também não sou muito referência em altura. Mas, escute bem. O filho pode se tornar até maior que o pai, mas ele nunca vai deixar de ser filho. Sabe quem é que sai de igreja? Membro. Membro sai de igreja porque quando ele acha uma outra igreja melhor, ele vai para lá. Sabe quem é que sai de igreja? Discípulo. Quando ele encontra um mestre melhor, que fala melhor, ou que tem uma estrutura melhor, ele vai para lá. Sabe os únicos que não saem de igreja? Filho, porque filho não troca de pai nem de mãe, irmão. Por isso que eu estou dizendo, deixa aí. Absalão lutou contra o seu líder. Ele só esqueceu de uma coisa, que o líder dele era o pai dele. Sabe quem é o pai dessa igreja aqui? Chama-se Ney Hadash. É isso, né? Ilu Hadash. Ele só esqueceu que o líder dele era o pai dele. E ele esqueceu de outra coisinha, que ele não era pai de ninguém, ele era filho daquele que ele estava lutando contra ele. Jesus disse algo muito precioso em João 13, versículo 16. Ele fala que o servo não é o servo maior. Olha lá, João 14, 12, ele vai dizer assim, olha: em verdade vos digo que aquele que crê em mim... Quantos aqui creem em Jesus? Diga amém. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Irmãos, olha aqui para mim. Jesus ressuscitou 3 pessoas, e a pregação dele, segundo alguns estudiosos, chegou a um raio de 300 quilômetros. Hoje, só essa igreja aqui já chegou a mais de 1000. Jesus está dizendo, sabe o quê? Vocês vão fazer coisas maiores que eu faço, mas eu quero só com que você se lembre. Aí ele diz, João 13, versículo 16, ó: em verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. O problema de Lúcifer foi que ele esqueceu que a sua beleza, perfeição e sabedoria vieram de algum lugar. E o problema nosso hoje é que os insurgentes esquecem quem são os seus pais. Sétimo e penúltimo estágio da deslealdade tem que ver agora com a rebelião descancarada. Aconteceu assim na história de Davi e Absalão. Escute. Quando ele levanta um exército para lutar contra seu pai, e Joabe o mata, e Davi, de certa forma, vence aquela batalha, não é? Ficou uma marca na história, irmãos, indelével. A gente não pode negar. A Bíblia diz que chegou um ponto no coração de Absalão que ele se rebelou contra o seu pai de forma escancaradamente. Quem age independentemente, quem age com crítica, quem age dissimuladamente, quem se isola, um dado momento dentro da igreja vai se manifestar. E se manifesta de forma desse jeito aqui, ó: rebelião escancarada. Eu já passei por isso 2 vezes, por isso que eu digo, eu não dava esse curso, né? Rebelião escancarada. Eu não concordo com o que você diz, eu não concordo com a sua forma de lidar, eu não concordo com não sei o quê, rebelião escancarada. Irmão, joga tudo para fora, sabe? Nesse estágio, o insurgente já tem um apoio de pessoas. O jantar que ele fez durante o último ano, ou eles fizeram durante o último ano, tinha uma comida, e a comida geralmente era a igreja e o pastor. O insurgente já tem o apoio de muitas pessoas. Isso aconteceu sempre, ó. Número 16, Coré, Datã e Abirão levantaram 250 homens que o acompanharam, sem saber muito bem o que estava acontecendo. Eles invejavam a liderança e desejavam o sacerdócio.
Absalão levantou um exército, você viu que ele começou com 50, mas esse número cresceu muito. Os fariseus e os líderes judeus se rebelaram contra Jesus, Mateus 21, João 5,16 e várias outras passagens do Novo Testamento. Ananias e Safira, Atos capítulo 5, por conta de uma postura de rebelião na hora de uma entrega e da mentira ao Espírito Santo, vocês viram o que aconteceu. Atos 19, Demétrio e os prateiros, eles faziam santuários à deusa Artêmise, não é? E eles lideraram uma rebelião contra Paulo e os irmãos. Eles temiam perder o negócio. É sempre assim, quando eles se veem isolados, quando eles se veem, não é? Quando eles percebem que a política deles não deu certo, quando eles se veem como críticos, mas a crítica também não deu certo, aí eles só tem um caminho: a rebelião escancarada. Pá! Eu não concordo, eu não aceito, eu não acho que é assim. Você tem que me ouvir também, porque a minha postura, você não está entendendo o que eu estou dizendo. Eu já vi tudo isso. Um dia eu estava alinhando 2 líderes nossos de células, um sentado aqui, o líder dele na frente, e o que estava sentado dizendo: pastor, eu quero ir para uma célula melhor. Quando eu ouço essas coisas, eu me arrepio todinho, porque crente que quer estudar não precisa sair atrás de fazendo teologia em lugar nenhum, não. Vai ler a Bíblia, miséria. O cara fala assim: eu quero teologia sistemática, Romanos, o livro de Romanos. Eu quero estudar sobre história de igreja. Precisa estudar Raul Gonzalez inicialmente, né? Vai ler Atos dos Apóstolos. Eu quero ser pastor, leia as epístolas pastorais. Tu não sabe nem o que está escrito em 2 Timóteo capítulo 4 inteiro, sobre a qualificação de um homem de Deus. Pastor, eu não quero nada disso, eu quero conhecer Jesus. Leia os 4 livros, que é a biografia de Jesus, são os evangelhos. Está tudo lá. Eu quero estudar profetas maiores, profetas, está tudo lá escrito. Livros poéticos, está tudo lá escrito. Eu só recomendo pessoa fazer teologia, e eu já fiz 2. Depois que lê a Bíblia, pelo menos uma vez por ano, todo ano ele lê na Bíblia toda. Aí eu falo: pô, você está muito bom. Vai, conhece outros negócios aí para você aperfeiçoar. Mas enquanto não tiver isso, não vai. E ele falando: eu preciso ir para um outro líder. Eu quero que o outro líder cuide de mim, pastor, porque eu quero me aprofundar na Bíblia. Falei: esse miserável está errado. O que mais, irmão? Não, é só isso mesmo. E eu falei: e o seu líder aqui, cara, do seu lado? Ele falou assim: não, é por isso mesmo. Eu acho que ele não tem muito mais para me oferecer, não. Na hora que ele acabou de dizer isso, eu falei para ele algumas verdades. Eu disse assim: olha, deixa eu te contar uma coisa. Você fez um encontro com Deus, você chegou aqui separado da tua mulher. Sabe quem lutou, pagou um preço, inclusive lá no monte, orando? Foi ele, que eu vi. Sabe quem pagou o teu encontro e da tua mulher? Tirou do bolso dele, sem ter condições, mas foi lá e pagou a inscrição para você? Foi ele. Você sabe quem levou você a fazer os treinamentos de líderes aqui, pagando uma miséria de uma apostila que você não tinha coragem de pagar? R$20? Foi ele. E eu quero te acrescentar mais: ele é dizimista e você nunca foi. Ele é fiel à liderança e você nunca foi, rapaz. Irmãos, quando eu estava acabando de falar isso, ele pegou a cadeira assim, do jeito que ele estava, jogou a cadeira para trás assim, ó. Ele se manifesta, irmão. Talvez hoje à noite que manifeste uns 3 aí, pastor. Daquela porta para fora ele se manifesta, irmão. Ó, ele pegou a cadeira aqui, levantou, jogou a cadeira para trás assim, ó. Vá! E saiu. Aí a mulher: ai, meu Deus do céu, pastor, meu marido vai desviar. Irmão, que vá para o inferno, irmão. Não, irmãos, ó, escute, fique com o pastor Ney, ele é um cara mais top. Dou muito colher de chá para vagabundo não, irmãos, na fé. Sabe o que aconteceu? Ele desceu essa baixadão aqui, chegou lá em frente à UPA. Porque é assim, ó, até o rebelioso, ele alcança o perdão de Deus na sua vida. Quantos creem que Jesus pode perdoar todos os nossos pecados? Quando ele chegou lá na frente da UPA, o Espírito Santo pegou ele lá. Falou assim: o que o pastor falou, tem alguma mentira? Ele disse que parou assim, começou a chorar. Falou assim: não, então volte e reconcilie com o seu líder. Ele voltou, a cadeira que estava jogada para trás, ele foi lá, pegou, sentou, começou a chorar e pediu perdão. Eu falei: agora tem a bênção de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, em nome de Jesus. Deixa eu te contar, se você não sabe, escute. A rebelião escancarada. Agora, pior do que uma rebelião escancarada, sabe qual que é? É a rebelião velada.
é aquela disfarçada. Irmãos, é melhor um inimigo declarado do que um amigo disfarçado. É melhor um inimigo declarado do que um amigo. Estou falando certo? Eu fico tão nervoso com essa temática aqui. Pior do que uma rebelião escancarada é a rebelião disfarçada. Sabe qual que é a disfarçada? É aquele cara que faz tudo errado, você chama e você começa a falar com ele e ele chora na tua presença. E ele, olha, tudo bem, pastor, é o que? Tá certo. E ele sai e faz a mesma coisa que ele vinha fazendo a vida inteira. Por último, para te mostrar o caminho de todo desleal. A deslealdade, ela sempre vai gerar, sabe o quê? A morte. Adão e Eva morreram quando foram expulsos do jardim porque se rebelaram contra Deus. Datã e Abirão, a terra os engoliu vivos com as suas famílias. Saul também morreu. Aquele Joabe que agiu tanto independentemente, ele havia apoiado Adonias, que era um outro filho de Davi, na disputa pelo trono, em vez de apoiar Salomão. Quando Salomão assume o reinado, Salomão o executa rapidamente. Ananias e Safira morreram. E até hoje tem pessoas morrendo fisicamente, espiritualmente, na vida e na família de quem é rebelde. Então, por isso que eu disse que eu vim aqui hoje só para provocar vocês. Espero que nenhum de vocês fique chateado. Não tem como fazer nem apelo, porque o apelo de hoje é você criar vergonha e tomar uma postura de fazer parte do corpo de Jesus, sem deixar a rebelião entrar dentro da tua alma. O máximo que eu posso pedir é isso: que o Espírito Santo possa acrescentar à tua vida aquilo que foi dito, como exortação, porque ela vai com amor, em nome de Jesus. Eu quero chamar aqui o pastor Ney e pastora Lu, por favor. Aqui assim mesmo. Fique aqui de frente para essa igreja. Eu vou descer também para não ficar aqui em cima, que a impressão que dá que eu... Quantos conhecem aqui o pastor Ney e a pastora Lu? Você pode ficar de pé, eu quero orar por eles, junto com vocês. Escute. Muitas coisas eu disse aqui, o pastor Ney não me pediu para falar nada em detalhes, né, Ney? Não compartilhou nada. É bom dizer isso, porque às vezes a pessoa fala: o pastor falou. Não falou nada. Isso faz parte de um processo, de um curso que nós temos, com 11 encontros. No final, o que realmente nos empolga é que a gente une o coração ao coração dos irmãos e os irmãos ao nosso. Escute o que eu vou te falar. Não há nada mais bonito do que a gente caminhar juntos, um dependendo do outro. Isso chama-se interdependência. Satanás, ele sempre vai tentar a igreja como corpo de Jesus, como pessoas fazendo parte do corpo, para gerar o quê? Causar divisão. O ataque dele não é mais do lado de fora para dentro. Nós sabemos lidar muito bem com isso lá fora, mas dentro, em nosso meio, nós temos ainda muita dificuldade, porque muitas vezes a gente não quer perder. A gente diz: vamos esperar, o irmãozinho é tão gente boa. Mas ninguém constrói nada com gente boa, a gente constrói com gente leal. A gente não edifica uma casa com pessoas que são legais, pessoas maravilhosas, bonitas. A gente constrói uma casa com quem quer pôr a mão na massa, para fazer a massa e levantar e levar o tijolo, sabe? Isso requer lealdade de cada um de nós. E eu sei que vocês são leais, mas eu sei também que onde há ajuntamento de pessoas, também há intervenções espirituais malignas. Porque Jesus disse assim, uma casa dividida não subsiste, não subsistirá. Quantos estão comigo podem entender isso? Então essa é a maior estratégia de Satanás. Ele não tem truques novos
Os truques dele são os mesmos. São os mesmos. Para destruir a igreja, ele quer implodi-la. É atacando de dentro para fora. Então, se você está aqui hoje e você diz para si mesmo: pastor, eu já fui levado por algum desses sentimentos, a hora é agora de vir à frente para a gente orar juntos. Isso não é pecado não, irmãos. O pecado é eu sair daqui e manter a minha vida, não é? Da mesma forma como fora antes. De repente você está aqui, você diz para si mesmo: eu tropecei em algum desses pontos. Pode vir à frente, a gente quer orar por você. Se você não ficar constrangido, a gente quer orar por você. Mas mais do que isso, eu quero encerrar essa noite apresentando esse casal aqui, ó. Eles são top ou não são, gente? E eu quero desafiar você. Se você realmente os ama, eu não sei o que vai acontecer aqui agora. Se você realmente os ama, se você tem a sua alma ligada à alma dele, seja sincero. Se não tiver, não tem problema. Deus vai alinhar a tua vida mais cedo ou mais tarde. O Espírito Santo vai te pegar, né? Mas se você tem realmente a sua alma ligada à alma desse casal, nessa segunda noite de primícias, lá é realinha, então é realinhada, né? De primícias, primeiros dias do ano, você pode começar o ano fazendo certo, porque quem honra é honrado. O profeta Samuel dizendo que Deus falou: honrarei aqueles que me honrarem. Sua vida receberá honra esse ano, e governo estará sobre a tua cabeça, sobre os teus ombros. Mas para que isso aconteça, você tem que estar ligado à sua liderança. Eu quero desafiar aqueles que querem andar esse ano realmente ligados, em aliança com o pastor Ney, a pastora Lu. Talvez você já tenha declarado isso, não importa. Sai do teu lugar. Vamos orar por eles aqui, impor as mãos e orar por eles.